Retornamos agora recebendo de imediato nosso comentarista Alcebiades Santini, presidente do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor. Santini, é contigo. Nós temos hoje no Brasil leis que pegam e leis que não pegam, tradicionalmente e culturalmente denominada pela população. Quem pode sugerir projetos de lei? Bom, no cenário brasileiro nós temos, e a própria Constituição garante, são os senadores, deputados, as comissões, o presidente da República, o procurador-geral, o Supremo Tribunal Federal, os 4 tribunais superiores e iniciativa popular. Normalmente, essa extensão se aplica também a nível do Estado e do município. Por que culturalmente o povo brasileiro diz que leis pegam e outras não pegam? Em tese, são exatamente leis que muitas vezes não houve o segmento da sociedade que esta lei terá uma extensão. Então, por isso que é importante, nós temos leis demais e fiscalização de menos. O que a gente recomenda para os proponentes de projeto de lei? Que façam leis de interesse coletivo, que atendem os interesses da maioria, que tenha uma postura imparcial e que possa realmente se tornar efetiva a esses interesses coletivos. Carlos, a nossa conversa está boa e vamos aprofundar um pouquinho mais essa questão do lobby, a questão da política, esse envolvimento, esse funcionamento que nós estamos partindo do quanto ele está errado e discutindo formas de corrigi-lo. Nós estávamos conversando então sobre que é uma profissão, é uma atividade igual a outra qualquer, deveria ser uma atividade de outra qualquer, remunerada de acordo com o trabalho prestado, com o êxito obtido, no qual se defendem interesses legítimos de alguma categoria, de um segmento, enfim. Esse resumo está correto? Está corretíssimo, né? Desde que seja dentro da lei, ele seja ético, seja transparente, está corretíssimo, né? O grande problema é que nós encontramos na sociedade brasileira um grande desvirtuamento disso, né? E aí nós entramos no campo, na esfera política, onde nós temos uma série de questões que perpassam toda essa questão do lobby, né? O próprio Congresso, quando são legitimados pelo voto, eles estão legitimados para fazer o lobby perante o poder público. O poder legislativo vai fazer o lobby da sociedade perante o poder público. É uma visão. Por quê? Ele vai defender interesses de determinados grupos. O deputado, o parlamentar que foi eleito vai estar fazendo. A bancada ruralista, a bancada isso, exatamente. A bancada aquilo. Então, o que uma bancada específica de parlamentares de diversos partidos diferentes, né, que defende, por exemplo, o setor agropecuário, o setor da saúde, eles estão fazendo um lobby de um determinado segmento da sociedade, né? Isso perante o poder público e perante outras entidades, Então, o lobby é uma coisa muito presente. Não tem nada de pejorativo. Não tem nada de pejorativo, desde que, como eu volto a frisar, seja legítimo, autêntico, né? Ético e transparente, né? Então, esse é a condição. Aonde é o ponto do corte? É muito difícil, Luiz, porque está enraizado na cultura brasileira esse conceito pejorativo. Por isso, quando eu disse anteriormente que eu prefiro defender a palavra, em vez de lobista, de representante, ela é muito mais autêntica para uma sociedade que não foi preparada, educada para entender esse trabalho, essa atividade como uma coisa legal. Como sempre houve desvirtuamento, né? E nós estamos num momento muito político, muito sensível, que discute toda essa questão, né? Pegou dinheiro, não pegou, teve dinheiro aqui, teve dinheiro lá, é corrupção aqui, é corrupção lá. A imagem de uma pessoa que trabalha defendendo o interesse de um grupo, ela já vem distorcida para a sociedade. Qual é a saída? Eu acho que duas coisas. Você mencionou a questão punitiva. Só fazendo um parênteses. Você falou em educação. Exato. Mas tem que passar régua. Sim, sem dúvida, né?
E eu aí entendo que, sem sombra de dúvida, nós temos que passar por uma reforma política séria. É aquela que falam há uns 20 anos que deve ser feita e que não sai? É uma reforma profunda que não sai nunca. E não vai sair. E não vai sair. Né? O que a gente está vendo é nem mini reforma, né? O que estamos escutando. Aí vai contra determinados interesses corporativos. Exatamente. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, a sociedade não está preparada e educada para cobrar isso do Poder Legislativo. Né? Então, a sociedade... Se nós começarmos a trabalharmos, como nós vemos em muitos países, né, do exterior, na Europa, por exemplo, você já tem disciplinas na formação básica do educando, ensinando eles como ele faz parte de um determinado grupo, até dentro da escola, e ele exerce esse lobby, né, no meio estudantil, depois ele vai exercer na sociedade, e assim vai na sua vida toda. Mas se a sociedade é quem tem a força para fazer essa mudança, já que aparentemente nem Congresso, nem Senado, nem... Enfim, vão fazer qualquer coisa nesse sentido, tendo em vista que a reforma não sai nunca, e não vai sair mesmo. Mas, por outro lado, o modelo é sustentado também na base da troca de favores, que não deixa de ser um lobby no sentido inverso ao que nós estamos falando. Do deputado sai o cargo, e sai o cargo, e sai o cargo, e chega até lá no campo, chega lá no... Enfim, todo mundo deve um favor para alguém. E esse favor, a gente sabe que ele é bem cobrado em determinadas épocas. Partindo dessa premissa, não vai existir força da sociedade suficiente. Sem dúvida. Poucos não serão suficientes para mudar. Precisa de uma revolução armada? Não penso nesses termos. Uma retomada pelos militares? Não, eu acho Qual seria que a questão da educação, ela não perpassa só a questão, vamos dizer assim, da formação. Né? Você tem que informar a sociedade, você tem que aculturar a sociedade. Como é que nós preparamos a sociedade, por exemplo, para entender questões esportivas, questões de cunho mais popular? Por que nós não podemos aculturar a sociedade, informar a sociedade, para que ela também possa entender qual o seu exato papel nesse sentido? Uma revolução, vamos dizer assim, com tanto nível de informação e de mídia, de divulgação hoje, eu não enxergo como uma coisa factível. Sim. Precisamos fazer uma revolução cultural. Pois é, mas tu falaste para o futebol e outras coisas. Esses são colocados, já desde a época da Copa de 70, que para mim ficou mais claro, eu era moleque naquela época, mas pude estudar. Tu manobras o povo com fatos como esse, tu constrói fatos. A China, por exemplo, ou a Coreia, não anunciou que perdeu tais e tais competições. Lá dentro eles ganharam, em mídia interna. E isso mantém o povo feliz. O grande fato é quem manipula a informação, né? O grande, vamos dizer assim, o grande gargalo, a grande dificuldade é nós entendermos quem manipula. Por isso que nós temos que legitimar cada vez mais os órgãos da sociedade que têm condições de filtrar isso, não deixar essa manipulação ser uma coisa verossímil, né? Então, tem que haver esse filtro da sociedade. E aí você tem organismos na sociedade que podem funcionar como... Esses filtros poderiam ser, por exemplo, a imprensa? A imprensa seria um... Mas a imprensa sobrevive da verba governamental? Então a imprensa precisa ter a transparência, né, que o próprio segmento exige dos governantes, que o próprio segmento exige da própria sociedade. Ela também tem que estar nesse nível, ela tem que se cobrar a esse nível de transparência. Quer me passar pelo pensamento que, escutando, e falamos de imprensa, falamos de governo, disso, daquilo, mas não tem outro meio a não ser a própria conscientização a partir da percepção da comunidade, do cidadão, e que eu não sei quanto tempo leva. Com certeza, Luiz. Eu acho que o tempo é uma coisa assim que nós não vamos conseguir quantificar. Por quê? Porque a sociedade ela está recebendo um
um sem número de informações cada vez mais crescente. Então, a sociedade tem que ter mecanismos que facilitem o entendimento da sociedade. Quem pode exercer esse papel? Nós temos vários atores, além da mídia, nós temos atores da própria representação política que deveriam exercer esse papel, né? O legislativo poderia fazer esse papel. Para isso, nós temos que mudar, temos que passar por uma reforma, onde as pessoas tenham consciência da representatividade que exercem nessa sociedade. Carlos, acabamos nos dedicando a uma disciplina, praticamente, do MBA, ou um assunto, deve ter mais de uma disciplina. O que mais que é abordado num curso de relações governamentais? Bom, na realidade, você aborda toda a sinergia que existe entre os poderes, tanto o executivo como o legislativo e o judiciário. Essa sinergia, como ela interage com a sociedade, através de que mecanismos ela funciona, como é que esse interrelacionamento vai influenciar nas políticas públicas. Essa é uma das disciplinas. Outra, nós precisamos entender a economia do Estado, a economia do país, como é que ela funciona, né? Como é que é montada todo um quadro de estruturação dessa economia, como é que é o sistema federativo da nação, como é que ela funciona, né? Como é que é a distribuição da renda, como é que é a distribuição dos recursos para os estados, para os municípios. Então, todas essas disciplinas, e além de disciplinas de aspectos comportamentais, né, fazem parte do conteúdo do curso do MBA de Relações Governamentais. É um curso bem interessante, pena que não tem aqui no Sul ainda. Parece-me que é São Paulo e Brasília nesse momento só, né? Ele foi implantado esse ano em São Paulo e Brasília, já está em prospecção para ser feito também aqui no sul do Brasil, e já várias, é bom mencionar isso, outras instituições, universidades já começaram, lá em Brasília principalmente, a desenvolver essa preparação, porque nós, volto a frisar, nós não temos isso regulamentado. Então, eu acho que existem vários projetos no Congresso, há uma falta de interesse do Congresso, uma demora em regulamentar isso. E eu acho que nós precisamos passar por essa regulamentação e defendo que seja uma regulamentação ao estilo do que tem na Europa, né? Onde você tem o lobby bem caracterizado, bem regulamentado, e o lobista vai ser um representante de interesses legítimos e éticos da sociedade. Fica até quando aqui no Sul? Fico até quarta-feira, retorno a Brasília na quarta-feira. Tu tens uma atividade dentro da indústria aqui, né? Sim, eu represento, junto à área da indústria, uma atividade de executivo, onde eu acompanho, né, todo o trabalho da agenda legislativa da indústria, junto com a Confederação Nacional da Indústria, né? Nós fazemos todo um trabalho de acompanhamento dos projetos de lei, né? Então, esse é o trabalho, lobby, claro, um lobby correto. Lobby, onde a indústria se reúne anualmente, todos os segmentos da indústria em Brasília, né, das federações de indústrias de todo o Brasil, das associações de indústrias de todo o Brasil, se reúnem em Brasília, analisam todos os projetos de interesse do setor, para que depois traduzem isso numa edição de uma publicação, para levar aos parlamentares aqueles projetos que são de interesse do segmento industrial brasileiro. Então, isso é uma atividade de lobby, né, ético, responsável e que vai, inclusive, ajudar os próprios parlamentares. Legal. Carlos Fernando Costa Galante, foi um prazer te receber no programa Mercado de Ação. Quando retornares a Porto Alegre, nos dê o prazer da tua visita de novo. Eu que agradeço, Luiz. Foi um grande prazer estar aqui novamente. Obrigado. Ficamos por aqui. Obrigado pela audiência.